Pai nosso, dos pobres marginalizados, Pai nosso, dos mártires, dos torturados. Boa noite a todos vocês que nos acompanham pelas redes sociais da nossa paróquia, a você que nos acompanha pelo Facebook, pelo Instagram, e nós estamos também fazendo uma transmissão pelo YouTube. É isso? Confia a produção? Não, está entrando ainda. E também pela página do Facebook. Muito bem. Hoje nós estamos em mais uma roda de conversa para falar sobre Zé Maria e companheiros mártires. Muitas são as vidas doadas ao Reino de Deus. E para essa roda de conversa mais do que especial, nós temos aqui convidados muito ilustres. Temos o Diogo Alcântara, que é pastoralista da paróquia Nossa Senhora do Rosário, aqui em Russas. Temos o Padre Júnior, que é assessor das pastorais sociais de nossa paróquia. E temos também o professor Ramelo Regis, que é diretor da FAFIDAM, Faculdade Dom Avelino Matos, e é também integrante do Movimento 21. Daqui a pouquinho ele vai falar para a gente mais sobre esse movimento. E nós estamos hoje aqui para falar sobre esse tema, essa live que estava anteriormente agendada para a semana passada, segunda-feira passada, dia 21, dia em que se fazia memória aos 10 anos do assassinato do Zé Maria, e infelizmente, por razões maiores, não pôde acontecer. Mas cá estamos nós, hoje aqui, firmes e fortes, para debater um pouco sobre esse assunto. Eu gostaria de começar a nossa roda de conversa trazendo o Padre Júnior para, desde já, cumprimentar a galera que nos assiste, não apenas da nossa paróquia, mas também de outras paróquias que nos acompanham. Padre, dentro da vivência cristã, existe a chamada doutrina social da fé. Eu gostaria que o senhor introduzisse, para início de conversa, vamos conversar um pouco sobre essa doutrina, o que é, quais as propostas, o que ela tem a nos agregar, o que ela tem a acrescentar em nossa vida. Boa noite a todos aí que nos assistem. Nossa paróquia Nossa Senhora do Rosário, demais paróquias. É uma alegria, um prazer nesse momento
embora num momento assim diferente, especial, de pandemia, mas a gente não pode deixar de passar certas datas lembrando, como é o dia 21 de abril, que a gente faz a memória de Zé Maria do Tombé, junto com o Movimento 21, depois o professor Ramés vai aqui nos falar melhor. Então, o que tem a ver essas lutas todas, né? Lutas do passado, tantos mártires, essas lutas sociais, o que tem a ver com a nossa fé, né? Que realmente seria mais a dimensão social da fé. Nossa fé tem várias dimensões, mas a dimensão social, de fato, é uma das dimensões mais fundamentais da nossa fé cristã. Então, a nossa fé nos leva necessariamente ao social, a estarmos assim, de fato, nesse mundo e transformando esse mundo. Então, é isso. Muitas vezes há uma separação, né, de fé e vida, há muitas vezes essa tendência a essa dicotomia, mas na verdade a nossa fé não nos leva a isso, né? Eu, como jesuíta, nós seguimos a espiritualidade naciana, os exercícios espirituais de Santo Inácio. Eu acho muito bonito a contemplação da encarnação, né? Então, Santo Inácio, apesar de ser um homem da Idade Moderna, mas ainda com um pensamento muito medieval, mas já se abrindo à modernidade, ele pede ao exercitante para imaginar a Santíssima Trindade olhando para o mundo, né? Outros sãos, uns em paz, outros em guerra, uns alegres, outros tristes, quer dizer, vem da realidade, né? E aí a Trindade se decide em mandar o Filho ao mundo, exatamente para resgatar esse mundo, né? E o Filho entra e se encarna e entra na nossa realidade, né? Então a visão de Santo Inácio é de uma espiritualidade encarnada mesmo na realidade, né? Uma espiritualidade assim muito bonita, não é aquela espiritualidade assim propriamente assim etérica, né? Mas que de fato nos leva a encarnar na realidade, assim como Jesus fez, né? Como ele disse hoje no Evangelho, ele veio do alto, né? Ele veio da parte de Deus, o pão descido do céu, para ser o alimento na vida desse mundo, né? Então ele veio de Deus, se encarnou, nos fez igual a nós para nos levar de volta ao Pai, né? Essa é a missão de Jesus. Mas houve essa encarnação, houve esse envolvimento com o ser humano, né? A humanidade de Cristo que entrou na nossa humanidade, né? Então a nossa espiritualidade ela deve nos levar a isso, né? A encarnar a nossa fé, ainda mais naquelas realidades mais sofridas, né? Isso já vem desde as raízes bíblicas de Abraão, dos patriarcas, de Moisés, que estudou o chamado, eu ouvi o clamor do povo, né? Deus diz, eu ouvi o clamor, né? Vai e liberta, né? E Moisés diz, quem sou eu, Senhor? Eu não sei nem falar. Você vai a Faraó e diz que para libertar o povo do jugo da escravidão. Então, essa libertação da escravidão do Egito e a travessia do Mar Vermelho rumo à terra prometida é a experiência fundante do povo de Deus, né? Então, essa experiência fundante, esse êxodo, né? A aliança de Deus com o seu povo, né? Então, aí nos 10 mandamentos, no decálogo, muito bonito isso, né? Depois os profetas vieram para lembrar essa aliança, Jeremias, Isaías. Então Jeremias ele alçou a voz, né? Ele veio para plantar e destruir, né? Levantar e derrubar. E ele foi muito assim forte quando viu que o próprio povo estava escravizando seu próprio povo, né? Ele dizia, se vocês continuarem assim, vão ser deportados para a Babilônia, bem profetizado, e de fato isso aconteceu, né?
nós vamos ser destruídos. Não é isso. Nós não saímos do Egito, era para vivermos em comunhão. 200 anos o povo de Deus passou vivendo em tendas, né? Em comunidade. Aí veio essa questão da monarquia, do reinado, e aí começou a se parecer com outros povos, né? Essa influência. E aí o rei da época começou a adotar essas medidas. A pessoa que contraía dívidas, se não tivesse dinheiro, era pago com escravidão, ia ser escravo, né? Ele, a mulher, os filhos. E aí Jeremias alçou a voz, né, contra isso, né? Dizendo que isso aí não faz parte da aliança, não é assim que Deus ensinou. Chegada a época de Jesus, o ápice da história da salvação, o próprio Filho de Deus manda, além dos profetas agora, de fato, ele manda o seu Filho, de fato, para salvar, para resgatar, para libertar, não é? E Jesus disse: eu não vim para condenar o mundo, mas para salvar o mundo, né? Dom Pedro Casanova que disse que essa é a melhor frase que tem no Evangelho, né? Uma frase assim, bem bonita, né? E, por exemplo, eu teria vários textos, mas a gente não é uma aula, é um bate-papo, digamos assim, mas o texto da campanha da fraternidade é o bom samaritano, né? Ele viu, teve compaixão e cuidou. Então, o ponto, né? Lucas 10 é um ponto assim, de quando a gente se inspira nessa dimensão social da fé, não é? É interessante isso. O sacerdote, o levita e o samaritano, eles eram obrigados pela mesma lei, a lei da pureza e impureza. O sacerdote e o levita não tocaram no ferido, não é simplesmente porque eles estavam com pressa ou porque eles não queriam, é porque se eles tocassem e aquele filho tivesse morto, fosse um defunto, então eles contrairiam uma impureza. Ia passar uma semana de purificação, era complicado, então ele preferiu não se comprometer, né? Então, o levita do mesmo jeito. A gente pensa que é só porque eles eram assim, insensíveis. Talvez não fosse, mas era rígido a questão da pureza e impureza, né? No Antigo Testamento. O samaritano, ele seguiu também o Pentateuco, esse primeiro livro da Bíblia, não seguia as outras coisas, mas ele, como samaritano, estava obrigado pelas mesmas leis. Só que a compaixão dele foi maior que as leis, né? E ele, mesmo se arriscando, sem saber se estava morto ou não, ele viu, se compadeceu e cuidou, né? Ele, quer dizer que ele foi para além da lei, né? Foi a lei da vida. Então, a dimensão social da fé foi aquela busca da vida, né? E não só cuidou das feridas dele, né? Levou para a hospedagem, pagou, ele fez o serviço completo. Então, a igreja toda é chamada a ser, digamos assim, misericordiosa como foi ao exemplo do bom samaritano, né? E assim os primeiros cristãos, né, dando sequência, foram assim, né? Viviam tudo em comum, partiam seus bens com alegria, né? A igreja depois, claro, muitas vezes ela deixou de ser perseguida, passou a ser uma religião até oficial de Estado e tudo, mas ela nunca deixou esse lado social, né? Através dos mosteiros, através dos hospitais, através até de creches, né? Ela teve essa dimensão da assistência social que não existia assistência social no Império Romano, não tinha. Começou com a igreja, na Idade Média veio a pandemia, a peste, quem mais arregaçou as mangas foi a igreja, né? E sempre assim, nesses períodos assim, a igreja tem demonstrado sido realmente fiel ao Evangelho, correspondendo ao desafio, né? E assim foi pelos séculos, enfim, não é? No final do século XIX, a questão trabalhista veio renovada com Leão XIII, né? Preocupação com o mundo do trabalho foi se abrindo, né? O século XIX foi um momento que a igreja teve muito fechada, muito conservadora, mas foi aos poucos se abrindo novamente ao mundo, né? E aí chegaram o Vaticano II, o João XXIII, aí abriu as portas, né? O Papa João XXIII, São João XXIII, né?
dizia que a igreja deve ser como um jardim, com as portas abertas, não como um museu. E aí o Vaticano II foi esse que me inspirou a abertura ao mundo, né? Interessante isso aí. Estava a igreja muito fechada em si mesmo. E no Vaticano I dizia que fora da igreja não há salvação, né? Era uma coisa assim muito forte, né? E agora a igreja se abre ao mundo. E essa concepção da igreja ser povo de Deus é muito bonito no Vaticano II, né? E aí cada país foi lendo a sua maneira o Vaticano II. Aqui na América Latina foi muito criativa, muito dinâmica, né? Tivemos a conferência de Medellín, 68, Puebla, em 79, onde se falou da opção preferencial pelos pobres, né? Foi assim algo revolucionário, assim, que mudou o mundo, a nossa igreja, a igreja segue, as comunidades eclesiais de base. Então é uma história assim, muito bonita, que é bom rever que muitos jovens que vão chegar na igreja não sabem muito dessa história, né? Vieram as outras conferências também. Na igreja no Brasil começou a aparecer as pastorais sociais. Existe a pastoral social, que é a preocupação com o social da igreja, e as pastorais específicas, que segundo a Aparecida, a Conferência Aparecida de 2007, ela vai responder aos rostos sofridos, né? Por exemplo, o Sem Terra tem a Comissão Pastoral da Terra, o Sem Teto, o morador de rua, a população em situação de rua, existe a pastoral do povo de rua, os encarcerados, a pastoral carcerária, o menor, a pastoral do menor, a criança, a pastoral da criança. Aqui na nossa paróquia nós temos pastoral da criança, tinha a pastoral carcerária, mas o presídio fechou. Temos um serviço, não é bem a pastoral, mas o serviço trabalha com os pecadores, preocupação com a casa comum, seguindo aí as inspirações do Papa Francisco. Temos também a pastoral da sobriedade, até que também foi a última pastoral que começou a estar muito bem, né, trabalhando com as vítimas da dependência química. Então, assim, é uma infinidade de pastorais que eu fosse falar aqui, né? Pastoral do migrante, pastoral dos pescadores, são vários pastorais, graças a Deus, que vai abrangendo a cada situação, né? Cada situação sofrida, de rostos sofridos, a igreja vai correspondendo a essa realidade, né? Então, a dimensão social da fé nos leva necessariamente a nos debruçar sobre esses rostos sofridos, né? E temos agora o Papa Francisco, que é realmente uma luz, né, para o mundo todo, nos dá essa força, ainda mais em tempos de pandemia, é uma luz, né? E aí passamos a usar esses novos meios, né, que nós não estamos assim muito acostumados, mas dar a nossa palavra, né, dar a nossa palavra e é isso, nossa participação. Então, em rápidas pinceladas, é isso. Muito bom e é muito importante, né? Nós temos um pouco melhor de conhecimento, não apenas sobre essa dimensão social da fé, mas como a igreja ela foi lidando e foi fazendo aflorar, né, essa dimensão social da fé, trabalhando, incentivando, chegando até o que a gente tem hoje como pastorais sociais. A partir desse mote que o Padre Júnior deu, Diogo, eu gostaria que você falasse um pouco sobre, já que as lutas sociais, as pastorais, elas lidam tanto com o conceito de justiça, né? Que você falasse um pouco mais a partir das suas experiências e como pastoralista da Paróquia Nossa Senhora do Rosário, como a igreja lida com essa questão da justiça, com o social, né, em termos mais práticos. Bom, então, novamente, boa noite a todos, né? Para mim é uma alegria poder estar participando desse momento, que a gente já tinha sonhado isso na semana passada. E, assim, nenhuma luta, isso é importante a gente ter em mente, que nenhuma luta é em vão. E a luta social não seria diferente, né? Toda luta, ela objetiva alguma coisa. E a nossa luta enquanto igreja, enquanto povo de Deus, é pela promoção da justiça. Para isso, eu queria só, para que a gente pudesse melhor objetivar essa situação da luta por justiça, recordar aqui já o que dizia
Dom Helder Câmara. Dom Helder Câmara, um grande profeta dos pobres que a nossa igreja do Brasil teve a oportunidade de ver o seu episcopado. Então, Dom Helder ele dizia que quando freiras, padres, religiosos, religiosas, leigos e leigas, eles iam ao encontro dos pobres, trabalhavam com os pobres, eram vistos como santos. Que homem santo, dizia Dom Helder. No entanto, quando nesses mesmos trabalhos, essas pessoas, indo ao encontro do pobre, trabalhando com ele, ousavam falar de justiça, ele dizia: já viu palavra mais absurda? Já viu pretensão mais absurda? E por que falar de justiça, segundo Dom Helder, por que falar de justiça em meio à luta com os pobres? Falar de justiça para Dom Helder em meio à luta com os pobres é reconhecer que neles existe a presença do Cristo. E ele evidencia isso de uma maneira muito clara. Ele diz que no ato que Mateus vai citar, ele não diz: os pobres tiveram fome, os pobres tiveram sede. Ele diz na primeira pessoa: eu tive fome, eu tive sede, eu fui preso, eu estava nu, eu fui peregrino. É o próprio Cristo que presencia todas essas realidades humanas em cada irmão e irmã sofredora. Por isso, não é pretensão nenhuma dizer que nós encontramos em cada irmão e irmã sofredora a presença do próprio Cristo, pois é Ele que vem sendo perseguido, é Ele quem vem sendo injustiçado todos os dias na nossa sociedade. E Papa Francisco também, muito feliz, coloca na sua homilia agora do Domingo da Misericórdia, né? Quando ele diz que falar de justiça, falar da desigualdade humana e mais do que isso, tentar promover justiça, tentar acabar com a desigualdade, tentar acabar com todas essas realidades sociais que, querendo ou não, elas vão contra a dignidade do ser humano. Ele diz que não é ideologia, é cristianismo. Porque isso está no espírito das primeiras comunidades, como falou o Padre Júnior. O Padre Júnior citava aqui a passagem de Atos dos Apóstolos, né? Os cristãos tinham tudo em comum e entre eles não haviam necessitados. Eles vendiam seus bens para dividir, cada qual conforme a necessidade de todos. Então, é isso. Essa pretensão por justiça, ela não é uma ideologia, como muitas vezes Dom Helder diz: fui chamado de comunista, se ouso dar comida aos pobres, me chamam de santo, mas se pergunto por que são pobres, me chamam de comunista. Não é comunismo, é a nossa própria fé se fazendo verdade, se fazendo presença em meio aos tantos Jesus Cristos que a gente vê no dia a dia. Então, essa é a palavra do nosso Papa, que muito nos anima nesta luta social. Muito obrigado. Bonito de se ver essa relação íntima que o Evangelho, que o próprio Cristo tem com a preocupação da integridade humana, da dignidade humana. E como o Padre Johnny ilustrou por meio da passagem do Bom Samaritano, um gesto de cuidado com a vida. Olha, para você que chegou agora, nós estamos transmitindo ao vivo a roda de conversa Zé Maria do Tomé e companheiros mártires. Muitas são as vidas doadas pelo Reino de Deus. E você pode participar sim dessa conversa, basta enviar a sua pergunta. Então, pelos comentários do Facebook e do Instagram, você manda a sua pergunta e os nossos convidados respondem, tá certo? Nossa equipe já está preparada para receber suas perguntas. E eu estou aqui também com o professor Amérides, né, muito conhecido pela Afidan, né, professor de muitas pessoas, até que ele tem uma certa torcida, um certo fã-clube lhe acompanhando nesse momento, mas também integrante do Movimento 21. Professor Amérides, eu queria lhe trazer para essa nossa conversa boa. O senhor pode falar para a gente um pouco sobre a caminhada das lutas sociais aqui na Diocese, aqui no Vale do Jaguaribe? Como o senhor olha, né? Como estão essas lutas? Fala para a gente, fala para o pessoal que está em casa. Boa noite, Júnior, Diogo e os ouvintes
ouvintes aí, sei lá, os espectadores, não sei como é que chama isso através de live, não é isso? Mas vamos em frente, como o Júnior disse, é um aprendizado. Mas parabenizar a iniciativa da roda de conversa aqui, a partir da paróquia Nossa Senhora do Rosário, aqui em Russas, e agradecer o convite. Falar das lutas sociais no Vale do Jaguaribe requer um pouco de memória e de história dessas lutas. Nós podemos dizer, se formos recuar assim no tempo, nós vamos encontrar lutas e resistência desde o período da ocupação portuguesa aqui nesse território, que foi uma ocupação deveras violenta, né? Se deu a partir do massacre das comunidades indígenas, etc. Mas nada disso aconteceu sem luta e sem resistência. No entanto, não dá para fazer uma viagem tão longa, não é isso? Porque a sociedade também ela foi se complexificando, não é isso? Ela foi se tornando cada vez mais complexa e é evidente que os tempos mais recentes nos dão mais sinais da presença dessas lutas, até porque também está dentro de uma visão mais ampla de luta por direitos que foram conseguidos mais recentemente dentro da história política do nosso país. Então, eu gostaria assim de recortar mais ou menos a partir da minha própria experiência como integrante, como militante dessas lutas, um pouco do meu conhecimento e um recorte temporal a partir aí do final da ditadura militar e que marca uma grande conquista dos nossos direitos, que foi a publicação da Constituição de 1988, onde também, a partir da garantia de determinados direitos que estão lá na Constituição e que ora estão sendo atacados, nós podemos perceber assim, um avanço muito grande e uma diversidade muito grande de lutas aqui na nossa própria região. Mas não posso esquecer também que, mesmo falando de lutas sociais aqui, o papel importantíssimo que a Igreja Católica em especial exerceu na formação de muitos militantes aqui da região do Vale do Jaguaribe. Eu me coloco, inclusive, dentre estes militantes que foram formados a partir de uma primeira experiência de militância por dentro da pastoral social da Igreja Católica, e foi assim que eu ingressei, foi assim que eu adquiri consciência do mundo, foi assim que eu saí do meu lugar, onde eu nasci, e, de certa forma, a partir dessa interação, dessa experiência, dessa convivência, primeiramente na pastoral de juventude do meio popular, isso ainda em 1986, né? Essa foi a minha primeira experiência, quando eu digo a primeira, porque daí não parei mais, continuo hoje ainda participando de muitos coletivos, de muitas lutas. Então essa foi a minha primeira experiência, e muitos da minha geração que depois foram integrar sindicatos, partidos políticos e outros movimentos, eles vieram, muitos deles, das pastorais sociais, da pastoral da juventude, da pastoral das sedes, das comunidades eclesiais de base, da CPT e de outras pastorais que, digamos, na década de 1980, já foi citado aqui, ganhou um grande ânimo, um grande fôlego a partir exatamente daquele debate das conferências episcopais latino-americanas. Isso fez com que, aqui mesmo na nossa diocese de Limoeiro, eu lembro mais especificamente do pontificado do Dom Pompeu Bezerra Bessa, um grande impulso das pastorais sociais. Então, esses integrantes das pastorais sociais passaram a integrar tantos movimentos que nós conhecemos até hoje, até mesmo os partidos políticos, porque se tinha uma compreensão, uma dimensão que a luta mais refinada, digamos assim, mais acabada, se dá dentro do partido político, porque você faz um debate mais difuso e menos corporativo, isso quando se entra nessa
dimensão da consciência política. No entanto, tudo isso foi muito importante, né, a presença, digamos, dessas pastorais, da Igreja Católica e tal. Mas não é só por dentro dela, é evidente que paralelo também havia os partidos políticos, o movimento sindical rural, que era herdeira dos ciclos operários, depois a criação das centrais sindicais no final da década, início da década de 80, né, durante toda a década de 80, como a Central Única dos Trabalhadores, e aí a partir de 1988 e já saindo da década de 80, entrando na década de 1990, os sindicatos aqui da região se filiando, né, à Central Única dos Trabalhadores, abandonando uma prática sindical baseada no assistencialismo e para adotar uma prática sindical centrada na luta, na reivindicação. Então isso tudo foi muito importante nesse período. Assim como, por exemplo, a influência, né, aí voltando ao tema da importância da igreja nesse movimento todo, né, isso, aquela inspiração da teologia da libertação e dos próprios organismos da igreja, né? Quantas vezes, na minha própria experiência, nós andamos o Vale do Jaguaribe todo, né, estimulando a formação, a criação de sindicatos, de novos sindicatos, principalmente de servidores públicos, porque até 88 não era permitido a sindicalização de servidores, e a Constituição de 88 abriu essa possibilidade. Então, quantas incursões nós fizemos com a equipe de Cáritas, com a equipe de MERI, que era o Movimento de Educação e Base, quantos trabalhos de conscientização nós desenvolvemos exatamente a partir desse nosso lugar de atuação. E isso foi se ampliando profundamente, né? E sempre houve o desejo, digamos, de se criar uma organização que viesse a colocar no mesmo espaço de diálogo todos os movimentos sociais com todas as suas características, né? E várias tentativas aconteceram ao longo da década de 90, como o movimento Ética e Cidadania, né? E foram surgindo muitos movimentos aqui na região. E a experiência última, essa que você indagou, é o movimento 21, né? Ele recebe esse nome por conta da data do 21 de abril, que já foi lembrada aqui, que é a data do assassinato do companheiro Zé Maria do Tomé, mas já mesmo quando, né, em 2010, quando Zé Maria foi assassinado, nós já tínhamos essa experiência coletiva de debate dos grandes problemas aqui na região do Vale do Jaguaribe, problemas referentes à posse da terra, problemas referentes ao uso da água, né, à gestão dos recursos hídricos, problemas referentes ao agrotóxico, problemas referentes, digamos, à instalação dos parques eólicos, também trouxe muitos problemas ambientais, acompanhando acampamentos, assentamentos, etc. Então, esse movimento ele já existia, ele só não era naquela oportunidade nomeado dessa forma. E aí, com a morte do Zé Maria do Tomé, veio a grande inspiração para o batismo desse movimento que congrega um conjunto de entidades e sindicatos também, movimentos sociais, políticos. Lá estão o MST, que é o Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, lá estão os representantes da OPA, lá estão os representantes da Caritas Diocesana, lá estão as instituições de ensino com pesquisa, né, dentro desse campo que nós acabamos de mencionar, como a Fafidam, professores da Fafidam, professores do IFCE, lá estão os sindicatos, não é isso? Então é um grupo bastante amplo que dá uma certa coordenação às lutas aqui no Vale do Jaguaribe. Não é uma direção política propriamente dita, né? Mas é uma coordenação, um espaço de encontro, de diálogo, de planejamento, não é isso? De ações conjuntas, porque muitas lutas elas ocorrem
separadamente, em cada base territorial, em cada município, ou então em cada público específico, ou é rural, ou é urbano. Então, o movimento 21 traz essa possibilidade dessa coordenação e de uma ação conjunta, porque nós entendemos que adquirimos mais força nessa atividade, nessa ação coordenada conjuntamente. Então é isso, né? Se a gente for aqui esmiuçar e fazer uma radiografia, digamos assim, dos movimentos sociais aqui no Vale do Jaguaribe, das lutas, nós temos muita coisa a ser dita, né? Desde o movimento estudantil secundário, que é da época da União dos Estudantes em Goiânia, ao movimento estudantil universitário, ao movimento no campo, que teve grande impulso com a luta pela reforma agrária, que não é recente, é uma luta antiga. Então tem um conjunto de elementos e de experiências que podem ser mencionados numa conversa como essa em relação às lutas aqui no Vale do Jaguaribe. E, por fim, como falei, essa reunião desses lutadores e lutadoras nesta organização que nós chamamos Movimento 21, que junta todos nós. Muito bom, legal. E é muito bacana a gente ver, né, esse histórico de como isso vem se desenhando, claro, a partir da sua própria história, da sua relação com todos esses movimentos, mas que com certeza, né, é inspiração e que com certeza nos ajuda muito a pensar, a vislumbrar um pouco sobre a organização deles em nossa diocese. E nós sabemos que nesse contexto de movimentos sociais, de lutas, algumas lideranças, pessoas anônimas inclusive, muitas pessoas perdem suas vidas, né? E são os chamados mártires populares. Mas em torno desse contexto, esse nome mártir ainda há muita dúvida. Então eu gostaria que o Padre Júnior respondesse para a gente, esclarecesse qual é a diferença, digamos assim, entre aquele mártir reconhecido pela Igreja Católica, né? Nós temos muitos santos que levam esse nome, e o chamado mártir popular. Aí há alguma diferença e como a Igreja ela olha essa distinção de um para o outro? Bem, então, mártir significa testemunho, né? Testemunho de alguma coisa, ou seja, testemunho de fé, testemunho de Jesus Cristo, vamos dizer assim, né? Jesus Cristo foi o mártir maior, né? Que deu a sua vida por todos nós, por uma causa muito grande, né? Sua vida toda foi de entrega, é claro, mas o ápice da sua entrega se deu na cruz. E nos primeiros cristãos, todos aqueles que de fato morressem por causa da fé era considerado mártir, ou seja, testemunho, ou seja, recebeu o batismo de sangue, que era considerado assim, digamos, algo assim muito especial, né? Eles acreditavam até que se morreu por causa da fé, derramou o sangue de carne de Cristo, já estaria na glória na hora, nem esperar pelo juízo final nem nada. Já batismo de sangue é o mais alto grau, né? Uma estipe elevada, né, entre os seguidores de Cristo, né? Então, se Cristo morreu, derramou o seu sangue, quem faz o mesmo por ele, no caso de testemunhar no seu pranto, no seu sangue, né, no seu próprio sangue, a fé em Cristo, a fé do ressuscitado, né, dê sua vida por esta fé. Então, e aí existem os mártires reconhecidos pela igreja, canonizados, né, aos altares, e tem aqueles mártires anônimos, né, são muitos, né? E do Vaticano II para cá, existem os mártires, digamos, porque assim, hoje não tem muito assim, tanto esse contexto de perseguição da fé, embora alguns países existam, né? Tem às vezes cristãos perseguidos pelos muçulmanos, cristãos na China, muitas vezes perseguidos,
isso e aquilo acontece, ainda hoje alguns mártires da fé, propriamente, né? Porque está pela fé. Mas existem os mártires por causa da justiça, movido pela fé, claro, né? Então são os mártires populares, digamos assim, né? Que tombaram na luta pela justiça, na luta pela vida. Então, esses aí são reconhecidos mais popularmente do que a própria igreja. Agora, nós temos os mártires, por exemplo, os jesuítas mártires de El Salvador, né? Então, você leu na época, eles não são mártires porque não estavam defendendo a fé. Existem os grupos mais conservadores, mas para o povo, aqueles que estavam na luta são mártires, né? Eles testemunham Cristo através da luta por dias melhores, né? Dom Romero, Dom Oscar Romero, não é isso? Passou muito tempo aí nessa. Serão agora o Papa Francisco, mas ele vai, o reconhece de fato, propriamente, além de mártir, ele é canonizado, ele é santo, né? Assim, digamos assim, canonicamente reconhecido, né? Então foi assim muita gente nunca imaginava isso, né? Dom Pedro, Dom Oscar. E existem aqueles mártires que não tiveram a entrega cruenta, como é o caso do Dom Helder Câmara, por exemplo. Mas ele é um mártir, por exemplo, é um testemunho, né? Muitas vezes o martírio é como aquela vela que vai se apagando. Dom Helder, ele chegou a ser metralhado no mundo dele, ele sofria algumas pressões, perseguições. Mataram o padre Henrique, que era o braço direito dele com a juventude, para atingir a Dom Helder, né? Porque Dom Helder era tão conhecido internacionalmente que o regime não queria mexer com ele, né? Seria muito ruim para o regime militar na época. E então, mas assim, considera ele mártir, embora não tenha sido um derramamento de sangue, ter morto, né? Ter sido morto, né? Conta-se até uma história, né? Com um general. Uma vez telefonou para ele: como é que você quer ser morto? Ele tinha um espírito assim muito grande, né? Como é que eu gostaria de ser morto? Eu queria ser despedaçado, a minha cabeça não sei aonde, o braço não sei aonde. Ele ligou, porque ele é impressionante, né? Então há esse tipo de martírio também, né? Assim como são muitos. Mas aqui no nosso caso estamos falando dos mártires populares, que nesses últimos anos, mesmo mexendo, quantos morreram? No Maranhão, no Pará, conflitos de terra, as lideranças indígenas, nunca foram mortas esse ano. Então a gente considera como mártires, né? Mesmo que não tenha, não seja assim, de igreja e tal, mas o nosso movimentos sociais e no caso assim, a igreja assim, mais popular, nós reconhecemos sim, porque ele está dando a vida para os seus, né? Então são mártires. De alguma maneira são mártires também, nós nos consagramos também como os mártires dessas lideranças perseguidas e são mortas mesmo, né? E é impressionante, né? Então, é isso, como Zé Maria também reconhecido, que tombou também por essa luta. Já visto o movimento 21, o professor Namedes falou, e a Diocese todos os anos faz essa memória dele no dia 21 de abril, né? Todo dia da assassinatura. Então é isso. Muito importante esclarecer muito bem esse conceito de mártir, porque aqui nós trazemos Zé Maria, né? Essa roda de conversa, ela faz memória a Zé Maria, e ele é conhecido aqui na Diocese como um mártir popular. Então é muito importante a gente situar, né, mais ou menos ele nesse contexto. E nós temos também, enquanto cristãos, né, que ter um posicionamento diante dessas lutas. Não apenas temos muitos cristãos que fizeram da sua vida um testemunho, que fizeram da sua vida um verdadeiro evangelho, né? Mas temos também nós, enquanto cristãos, que darmos uma resposta a partir da perspectiva bíblica a essas lutas sociais. E aí, Diogo, que resposta nós, enquanto cristãos, podemos dar a essas lutas a partir da perspectiva bíblica?
Bom, novamente veio para a contextualização bíblica, perceber que essa luta ela tem um objetivo, mas ela também tem um fundamento. E eu destaco 5 pontos principais de alguns fundamentos desse nosso posicionamento político, desse nosso posicionamento de luta e enquanto igreja, né? Primeiro que lutar pela justiça, lutar pelo bem social, isso é inerente a todo e qualquer cristão batizado. Então, por que isso? Quando a gente pega a passagem de Isaías e que o próprio Cristo repetiu isso depois, já quando estava assumindo a sua missão, nós temos que o próprio Cristo diz, né? O Espírito do Senhor ungiu-me pelo poder, e ungiu-me não para qualquer coisa, não para ser considerado cristão, mas o Espírito do Senhor nos une justamente no que continua Isaías, para poder anunciar aos cativos a liberdade, anunciar alegria aos tristes, para poder fazer valer esse reino de Deus, esse reino de justiça e igualdade. Esse é o primeiro ponto, está na nossa missão. O segundo vem a partir da bem-aventurança. Nós também somos convidados a sermos felizes, a sermos alegres, sermos bem-aventurados por estarmos nesta missão. Enquanto o próprio Cristo, no Evangelho de Mateus, ele diz, né? Bem-aventurados são vocês quando forem perseguidos, porque a nossa luta, seja ela de um cristão ou de um não cristão professo, ela sofre perseguição. Lutar contra o lucro, lutar contra os grandes, você vai ser alvo de perseguição. Mas Cristo nos anima quando diz: vocês são felizes quando vocês forem perseguidos por causa de mim do Evangelho. Alegrai-vos, diz o Pai, porque grande será a vossa alegria no céu. Então, é um grande ânimo escutar do próprio Cristo saber que nós somos sim felizes por chamarmos a estar e assumir essa luta na nossa vida. O terceiro ponto é a profecia, a capacidade de anunciar o reino de Deus, mas também denunciar as injustiças do antirreino, que são muitas no nosso dia a dia, que vão contra a vida e vão contra a vida em abundância. Quarto ponto, a utopia, que é aquilo que nós já dissemos anteriormente a partir do Evangelho dos Atos, a partir do Atos dos Apóstolos, quando neste sonho, nesta utopia, nós queremos chegar a este reino onde a felicidade é definitiva, onde a justiça ela está em toda parte. Esse reino onde os cristãos expõem tudo à comunidade, onde tudo é comum a todos. E por último, ter certeza e ter uma disposição interior. Como eu falei, muitas vezes lutar pela justiça social, nós somos alvo de perseguição. Perseguição porque lutar contra o sistema é algo que também tem um preço. Portanto, nós temos que ter aquela disposição também do Evangelho, quando Cristo nos diz: aquele que perder a sua vida por causa de mim do Evangelho, ganhará novamente. É a nossa esperança, mas também a nossa disposição. Quem quer servir a Cristo, quem quer servir as causas do reino, deve estar disposto a perder a sua vida para ganhá-la. Muito importante as suas colocações, Diogo. E nós temos como ponto principal da nossa conversa a figura do Zé Maria, né? É nossa missão, é nossa disposição, enquanto cristãos, darmos respostas à realidade, muitas vezes uma realidade cruel, de autoritarismo, de medidas que violam a vida e a dignidade humana, e foi nesse contexto que nós perdemos Zé Maria. Mas eu gostaria de perguntar ao professor quem é Zé Maria e o que Zé Maria representa para a nossa diocese, o que Zé Maria representa para as lutas sociais de nossa diocese. Antes de falar propriamente do Zé Maria nessa nossa conversa, eu gostaria apenas de falar também dessa questão do martírio ou do mártir, né? Lembrando que nós lutamos não para sermos mártires, nós lutamos para permanecermos vivos, né? Ser mártir é uma condição que muitas vezes é imposta contra a própria vontade
da pessoa e a vontade da própria comunidade. O martírio vem exatamente de uma ação de violência cometida pelo poder, por algum tipo de poder, ou poder do Estado, ou poder econômico, isso acobertado pelo próprio Estado. Então, os mártires que nós conhecemos, aqui citando lembrando o que já foi citado pelo Padre Júnior, Dom Oscar Romero, é um exemplo de uma violência do Estado, isso em relação aos lutadores lá de El Salvador. E essa violência, ela tem um sentido pedagógico, um sentido pedagógico de calar, isso, de amedrontar, de enfraquecer. E aí, parece que quase em todas as situações, a pedagogia ela ocorre num movimento contrário àquilo que deseja, quem comete a ação de violência para eliminar um lutador, uma lutadora, porque acaba fortalecendo as pessoas, e esse exemplo que foi dado assim, para calar uma comunidade, para calar um segmento, muitas vezes o efeito é contrário, faz com que as pessoas se fortaleçam naquele exemplo, porque também é olhado pelo lado dos lutadores, por isso, então, quem comete a violência pensa que, em cometendo a violência, vai calar, vai cessar a luta por justiça e etc. No entanto, quem está lutando por justiça, vê na pessoa que foi sacrificada ali violentamente pelo poder econômico, pelo Estado, ou pelo poder econômico acobertado pelas forças políticas do Estado, vê nesse exemplo um exemplo também de fortalecimento, de luta, de que aquilo que se defendia era certo, ao ponto, inclusive, dos poderes se organizarem e querer interromper e estancar esse movimento. Então, é um pouco por aí. E é um pouco o que aconteceu aqui na região do Vale do Jaguaribe com o assassinato do Zé Maria do Tomé. Então, ali, naquele 21 de abril de 2010, havia ali um recado claro para a sociedade. Para não devem se meter, a sociedade não deveria se intrometer naqueles assuntos que, segundo os poderosos, não era assunto dos mais pobres, dos mais humildes, daqueles que habitavam as comunidades. No entanto, isso teve um efeito contrário, teve um fortalecimento, gerou aí uma data em que lutadores e lutadoras vão lá fazer a romaria, não somente a romaria, mas um conjunto de atividades reflexivas que envolve a pesquisa, que envolve uma série de atividades para o fortalecimento dessas lutas na conquista por direito. Então, voltando ao ponto inicial, nós não queremos ser mártires, nós queremos, quando lutamos, efetivar direitos, diminuir as injustiças, isso, conquistar, defender a justiça, é isso que nós queremos. Infelizmente, quem não quer isso acaba atentando contra a vida dos que querem. É essa situação em que acontece os martírios e que as pessoas são tornadas mártires. Claro que depois que essas pessoas sofrem uma ação de violência como ela, é muito importante para os que ficam vivos, esse movimento de lembrar os feitos daquele que padeceu com a própria vida, para que daí se edifique essa ideia de que uma pessoa ela se torna mártir para uma comunidade, para uma sociedade, não só para uma comunidade local, porque o exemplo de Zé Maria do Tomé, ele extrapolou as fronteiras aqui da Chapada do Apodi, as fronteiras do Vale do Jaguaribe. Claro que os movimentos sociais, como atores sociais, políticos, têm um papel importantíssimo nas suas articulações, com outros movimentos espalhados no restante do país, pelos movimentos fora do próprio país. Então, esses sujeitos sociais, eles têm um papel importante para que essas pessoas elas figurem como mártires após terem sido vítimas de uma violência que leva à eliminação da vida. Zé Maria do Tomé, eu conheci Zé Maria do Tomé
em 3 anos antes do assassinato dele, em 2007, exatamente quando o grupo Trabalho, Meio Ambiente e Saúde da Universidade Federal de Ceará, o grupo Tramas, fazia pesquisa sobre a relação das doenças, né, digamos assim, epidemiológicas que envolviam na atividade de trabalho pela exposição que esses trabalhadores tinham em relação ao agrotóxico. Então, nessas pesquisas, nesses trabalhos de campo, e ali algumas pessoas elas foram importantes porque conheciam a região, no caso alguns companheiros nossos, e também me envolvi nessa atividade, facilitando, digamos assim, com nossas articulações para que a pesquisa ela acontecesse. Então foi aí que eu conheci Zé Maria do Tomé, inclusive numa dessas visitas lá na comunidade onde ele morava, Tomé, que é um distrito que pertence a Xeré e Limoeiro. Ele morava na parte territorial de Limoeiro, e nós conhecemos lá a situação da comunidade, e que na época o grande problema era a pulverização aérea, era essa grande denúncia que ele fazia, a pulverização, principalmente do plantio de banana, era a pulverização aérea, e que contaminava não só o ar, né, porque o veneno jogado dos aviões, ele por derivação ia para cima das casas, da comunidade, etc., aquelas comunidades todas, mas também a água consumida pela comunidade do Tomé era contaminada lá daqueles canais de irrigação, porque não havia o sistema de abastecimento público de água lá para a comunidade do Tomé. É tanto que uma das fotos mais clássicas do Zé Maria do Tomé é aquela que ele está no perfil, tem um canal do lado, ali é uma foto que foi tirada numa dessas visitas, né, em que iríamos verificar ali toda aquela situação. 2008 e 2009 foram feitos 2 grandes seminários, né, lá na Fafidana sobre agrotóxicos, dos quais Zé Maria participou de todos os 2. Foram feitas audiências públicas na Câmara Municipal e outros espaços, também na Fafidana nós já aplicamos alguma audiência pública, e Zé Maria sempre muito presente com a denúncia da pulverização aérea e os problemas mais específicos lá da comunidade. Quando foi em 2009, a Câmara de Vereadores de Limoeiro do Norte promulgou uma lei, certo, proibindo a pulverização aérea em Limoeiro do Norte. No dia 20 de novembro de 2009 foi publicada essa lei, né? Nós estávamos todos lá no ato dessa publicação, e aquilo era um negócio inédito no Brasil, a publicação de uma lei que, né, proibisse a pulverização aérea dentro de uma atividade econômica, né, do agronegócio. E essas lutas elas foram bastante intensas, né? E quando foi no dia 21 de abril de 2010, nós estávamos numa reunião, eu me recordo, no Palácio Episcopal de Limoeiro do Norte. Nós, por iniciativa de Dom José, nós estávamos organizando uma comissão de Justiça e Paz da Diocese de Limoeiro do Norte. Nós estávamos exatamente nessa reunião quando nós recebemos a notícia do assassinato de Zé Maria do Tomé. Inclusive nós subimos a Chapada logo imediatamente, né, para, né, ver o que havia acontecido. E quando foi em maio, né, um mês depois do assassinato do Zé Maria do Tomé, aquela lei que havia sido votada na Câmara Municipal do Limoeiro do Norte, ela foi desfeita dentro da aprovação da Lei de Meio Ambiente, e nos artigos, digamos assim, revogou a lei, né, que proibia a pulverização aérea. Ali já estava, né, um mês após o assassinato de Zé Maria, nós já estávamos em franca disputa política ali, o fato muito aceso, ali a
a Câmara de Vereadores de Limoeiro do Norte, votando contra, ela sinalizou um posicionamento político em relação a tudo que tinha acontecido no mês anterior, mas tudo isso não fez arrefecer a luta. Nós partimos exatamente para um trabalho de base, uma série de atividades que eu posso citar depois, que é o que aconteceu após a morte do Zé Maria do Tomé. Eu acredito que essa seja, tem a oportunidade de falar. Mas Zé Maria era essa pessoa, esse que defendeu ardorosamente uma ideia, né? Foi atrás dela, defendeu a justiça social para a comunidade dele, porque ele verificava um problema que atentava para a vida da comunidade, e por isso ele pagou com a própria vida. Eu lembro que numa dessas audiências, só para encerrar, quando contestaram, dizendo que a água não estava contaminada, ele andava com uma vasilha com água coletada do canal, de uma maneira, digamos assim, e ofereceu para as pessoas: já que não está contaminada, então vamos beber da água que eu trouxe. É evidente que ali era uma tática política muito interessante, no sentido de dizer: o que eu estou dizendo é verdade. Se vocês estão dizendo que a água não está contaminada, então bebam da água. Ninguém ousou beber daquela água, porque na verdade ele tinha razão. Okay? Então Zé Maria foi essa pessoa que, e depois nos inspirou a dar o nome ao movimento. Aí eu posso falar de um conjunto de ações que aconteceram após a morte do nosso companheiro, e como a luta ela se fortaleceu, e quantas ações, quantas atividades nós desenvolvemos ano a ano a partir da sua morte. Muito bom, muito obrigado. Com certeza nós vemos em Zé Maria, de fato, um testemunho, um compromisso com o bem-estar de sua comunidade, e esse debate a respeito da pulverização aérea, ele é um debate, na verdade, pertinente até hoje. Projeto de lei não apenas para aquela localidade, mas para todo o estado do Ceará. Eu lembro que o deputado Renato Roseno, ele chegou a encabeçar essa luta, a nível estadual. Depois eu vou dar a oportunidade para a gente entrar em detalhes sobre como anda esse debate. E eu quero, para essa terceira rodada, você que está em casa, você pode mandar a sua pergunta pelo Facebook, pelo Instagram. Nós já temos alguma pergunta? Já temos? Vamos colocar uma pergunta agora, porque aí o pessoal que está em casa vai se animando para poder enviar as suas perguntas, os seus comentários. Vamos trazer você para a conversa. Muito bem. Fernando Leite de Patos: o martírio pode ser compreendido como uma das faces do Evangelho? Bom, eu gostaria que o Padre Júnior respondesse essa pergunta. O martírio pode ser compreendido como uma das faces do Evangelho? Bom, a pergunta está formulada assim meio, mas eu estou mais ou menos tentando aqui imaginar o que ele quis dizer, Digamos que o Evangelho, digamos assim, que o Evangelho, o seguimento do Evangelho nos leva ao martírio, seja o martírio cruento, ou seja o martírio do dia a dia, ou seja, testemunhar Jesus no dia a dia, Quantas pessoas com testemunho são mártires no seu dia a dia, sendo pai, mãe de família, dando a sua vida para ser pai, família. Nem sempre são somente essas lideranças, como Zé Maria, que estava à frente, Mas se você vive o Evangelho no seu dia a dia, você está sendo mártir, Porque quem sabe muito da nossa vida é o próprio Deus que nos reconhece, que segue de fato o Evangelho, as direções aí, o seguimento de Jesus, está presente no Evangelho, sim, certamente faz parte, A vivência evangélica nos leva ao martírio, a testemunhar o Cristo no nosso dia a dia, Quantos mártires, testemunhos eu conheço aí no dia a dia, na nossa comunidade, eu sou testemunho de tantos testemunhos aí que são totalmente anônimos, no escondimento,
E é isso, né? O martírio é algo muito amplo, né? Não é somente liderança, mas na sua vivência aí no seu dia a dia, né? Hoje nós estávamos aqui partilhando, nós encerramos a campanha da solidariedade, foi um mês muito bonito, toda a sociedade de Russas empenhada, foi doado mais de 1.050 cestas, e houve testemunho assim de uma pessoa que é pobre, mas reconhecia que existia uma vizinha mais pobre do que ela. Mas isso é um martírio, né? Isso é um testemunho que nos toca, né? Assim, isso é um desprendimento impressionante que nos toca a todos, né? A senhora estava necessitada, mas ela percebeu que a vizinha dela não tinha esposo, tinha 4 filhos, não tinha renda, passou a cesta dela para outra. Isso é um martírio, né? O martírio no escondimento, né? Então, o Evangelho em si mesmo, ele contém o martírio. O seguimento do Evangelho nos leva ao martírio. Isso. Muito bem. E eu gostaria também de perguntar aqui ao Diogo, quais são as lutas que nós temos em nossa realidade, quais são as lutas que nós encontramos no cenário atual aqui no Brasil. Bom, como bem lembrou o professor, na sua fala, na verdade, nós não necessariamente estamos nesta luta para ser mártires, nós não estamos nesta luta para morrer, né? Mas isso é uma consequência muitas vezes do nosso posicionamento, da nossa posição que nós tomamos. E aí, muitas lutas dessas, elas acabam que viram símbolos para outras lutas, como o professor bem mencionou. E aí nós temos a luta da irmã Dorothy, que impulsionou muito, que também foi assassinada na região amazônica, mas que impulsionou a luta, que hoje é uma grande realidade naquela região amazônica, a luta pela demarcação das terras indígenas, a luta pela contrária à diminuição das áreas de preservação. Agora, recentemente, nós vimos muitos ataques a essas áreas de preservação sendo diminuídas por força de leis e decretos. Então, toda essa luta, ela é um símbolo, né, de uma marca que tantos companheiros como o irmão Dorothy chegaram a ser assassinados, o padre João bem lembrou, as lideranças indígenas. Nós temos o Zé Maria do Tomé, que é uma luta dentro da Diocese de Limoeiro do Norte, que inclusive já foi produzido um documentário sobre a vida de Zé Maria do Tomé e a sua luta, que chama Doce Veneno. Esse documentário estava previsto agora para ser lançado, mas devido à pandemia, o lançamento dele vai ser prorrogado. Então, é uma outra luta que ainda marca as realidades do nosso chão. A luta de Chico Mendes, outro companheiro assassinado também, ambientalista. A luta do Oscar Romero pelos direitos humanos em El Salvador. E a luta do próprio Jesus Cristo, que é essa luta de todos nós. Jesus Cristo também foi um mártir que com a sua vida testemunhou essa luta por justiça, essa luta pela construção do reino de Deus. Então nisso nós temos todas essas realidades ainda presentes no Brasil e no mundo inteiro. Enquanto houver injustiça, haverá sempre um motivo para a gente lutar, para a gente acreditar na esperança do novo céu e da nova terra. Então, nessa perspectiva, também a gente se perguntar o porquê que essa injustiça ela existe, né? Isso é importante. Muito se fala da África, por exemplo. A realidade da África, muitas ajudas, muitos fundos de solidariedade para ajudar a África. Mas pouco se pergunta por que a África precisa de tanta ajuda, por que de tanta pobreza. É porque é uma região pobre? Talvez não necessariamente. É por ser uma das regiões mais exploradas nos continentes, na verdade, o continente mais explorado de todo o mundo. A luta pela busca constante do lucro, a busca constante que coloca muitas vezes esse lucro acima da própria vida, da própria preservação,
isso é que acaba legitimando esse sistema de exploração mútua. E é contra isso que nós lutamos hoje. São as lutas da atualidade contra todo e qualquer sistema de exploração. Porque a realidade que hoje a gente vê no continente africano, a realidade que hoje a gente vê na floresta amazônica, é fruto de uma exploração desenfreada. Então, é contra tudo isso também que a nossa luta ela se move. Muito bem, muito obrigado. E atento aqui às redes sociais, nós temos pergunta. Antes da pergunta, eu vou trazer aqui uma notícia do DW e vem falando justamente sobre o aumento de casos de conflito no campo, né? Sobretudo na atual gestão do governo federal. E a notícia vem dizendo o seguinte: o Brasil teve 5 conflitos por dia em áreas rurais em 2019, mais da metade deles na Amazônia Legal. Disputa por terra bate recorde desde 1985 e número de lideranças indígenas assassinadas é o maior em 11 anos. E a pergunta que eu gostaria de fazer ao professor e ao Flávio Júnior, uma pergunta que eu dirijo aos dois, é de que maneira a ação do Estado ela pode aumentar ou diminuir esses conflitos no campo. Existe alguma relação nesse sentido? O Estado ele pode, de alguma maneira, por meio das políticas que adota, né, das medidas que adotam, da relação com o Congresso, da relação com o poder econômico, o Estado tem alguma influência sobre a violência do campo? E aqui nós vemos disparar a violência, sobretudo na região amazônica. Essa pergunta ela traz assim, uma certa complexidade, porque até definir o que é Estado, muitas vezes nós temos dificuldade. A grande maioria da população não entende essa definição muito bem. É isso? Então, o exercício, digamos, da Câmara de Vereadores, que é aquilo que está mais próximo da população, aí é uma ação do Estado. É que o Estado ele tem os seus mecanismos, não é isso? Além, digamos assim, desses que são o Executivo, o Legislativo, o Judiciário, ainda tem um conjunto de organismos e etc., né? Esse mais um conjunto de marcos legais que muitas vezes nós não temos um pleno conhecimento. É claro que o Estado ele é um espaço de disputa, um espaço de disputa de forças políticas que representam interesses os mais diversos, interesses econômicos principalmente, né? Claro que as outras formas de interesse, muitas delas estão vinculadas ao interesse econômico. E nessa disputa, ela é uma disputa pelo controle do Estado, sempre em desvantagem para a sociedade, embora o Estado seja, em tese, uma criação da própria sociedade, deveria funcionar digamos assim, em razão e benefício da sociedade como um todo. Só que a própria sociedade como um todo, estruturalmente, ela é dividida, ela é desigual, ela é injusta. Portanto, isso vai se refletir no comando do Estado, mesmo injustiça. Então, se nós temos um país profundamente desigual, do ponto de vista estrutural, em que um percentual mínimo da sociedade, né, os ricos compõem esse percentual mínimo da sociedade, no entanto, na estrutura de poder, eles ocupam a maioria dos espaços. Então, portanto, a ação do Estado ela pode ser inibidora, digamos, da violência. Não é à toa que esse dado que foi lido aí, é que esses conflitos, eles cresceram muito em 2019 e eles são maiores do que de 1985. Isso significa dizer que de 85 até 2019
né, não tinha chegado a essa magnitude. Se formos raciocinar do ponto de vista da estrutura política, nós tivemos um grande retrocesso das forças democráticas a partir de 2016 e a ascensão ao poder de forças retrógradas, né, de forças comprometidas com o capital, capital internacional, com o capital, com as forças econômicas, leva exatamente ao enfraquecimento dos mecanismos e dos órgãos de controle que poderiam fiscalizar, punir essas ações de violência acontecidas no campo. Então, essa violência ela nunca deixou de existir. No entanto, quando se afrouxam as leis, quando se afrouxam os mecanismos de controle, vimos agora praticamente aquele instituto lá de Chico Mendes, teve toda a gestão trocada, e colocando militares, inclusive, para ocupar os principais cargos aí de confiança do governo federal. Então, ali é um sinal claro de que está liberada a matança indígena, está liberada. Eles não vão baixar um decreto, vamos matar os índios. Não punir e deixar as coisas acontecerem de forma frouxa, como elas estão acontecendo, na verdade é uma anuência para que essa violência ela esteja acontecendo. Então é preciso controlar também, isso assim, é preciso um Estado democrático onde a sociedade ela possa se representar e voltar a ganhar força, porque se for assim, nós vamos ainda marchar para uma escalada de violência cada vez maior, não só no campo, mas também na cidade, Nós podemos citar o exemplo das mortes nas periferias e tal, praticamente a autorização que existe para o acometimento de violência contra as populações pobres, negras e etc. Então o Estado tem um papel importantíssimo, por isso que nós, da sociedade, temos que nos preocuparmos com o Estado. É evidente que nós temos uma experiência muito ruim de acesso ao Estado, que é a eleição. A gente pensa erroneamente que só na eleição que a gente pode mudar as coisas, mas não é bem assim. Eu acho que as lutas, o fortalecimento das lutas, os grupos de pressão, para que inclusive os ordenamentos jurídicos existentes eles sejam cumpridos, essas coisas todas, tudo isso faz parte da participação da sociedade. Não basta concorrer a cargo eletivo, é preciso também ter conhecimento dos conselhos, do funcionamento de lá, uma série de mecanismos em que a sociedade controla ou deveria controlar o Estado. Claro que no momento atual, com a ascensão, digamos assim, com a chegada ao poder de forças autoritárias que aproximam-se de um perfil fascista, então fica difícil a sociedade fazer esse controle, porque o autoritarismo é aquele em que vai imperar a vontade do governante a despeito da vontade da sociedade. Então o Estado tem um papel importantíssimo e a sociedade no cumprimento e na ação do próprio Estado. Por exemplo, você citou aqui a lei contra a pulverização aérea, que foi aprovada no Estado de Ceará no final do ano passado, no final de 2019. E essa lei ela foi proposta pelo deputado Renato Rosendo, não foi aprovada, na verdade, aprovada dia 9 de janeiro de 2019, perdão, aqui corrigindo a data, certo? Ela foi aprovada, mas é fruto de toda a luta que nós desenvolvemos aqui na nossa região, do diálogo que o deputado manteve com suas bases, com as comunidades, as pressões que nós fizemos. A lei foi votada, o governo do Estado de Ceará sancionou, é importante dizer que o governo Camilo sancionou, sofreu pressão, e aí está uma batalha judicial do agronegócio, fazendo, recorrendo, tentando derrubar essa lei. Por isso é importante a sociedade ela ficar atenta e controlar o Estado, claro. E essa lei, ela é inclusive conhecida como Lei Zé Maria do Tomé, A nível estadual, ela faz essa homenagem
ela resgata essa história de luta. É um belo reconhecimento, um justo reconhecimento à ação do companheiro, porque uma das primeiras bandeiras levantadas por Zé Maria, já dissemos aqui, foi exatamente contra a pulverização aérea lá na comunidade, já que o bananal encostava, né, na comunidade. Então, quando o avião, né, dispersava o veneno, é evidente que o veneno cobria a casa, etc. E não é à toa, os estudos epidemiológicos foram publicados depois, dão conta do grande avanço de incidência de câncer na região, inclusive com, né, falecimentos em que as pesquisas elas comprovaram, né, que a causa do falecimento foram alterações causadas pela atividade direta que esses trabalhadores exerciam, né, manipulando os venenos. Então, são essas questões, mas isso faz parte da nossa luta. E a lei, ela foi muito importante. Não basta a lei, é importante, né, o cumprimento dela. Então, o Padre Júnior perguntava justamente sobre a relação com a qual o Estado ele pode ter com o aumento da violência no campo. A gente vê que bateu o recorde em 2019, mas vinha no primeiro momento, desde 85, numa curva de diminuição dessa violência, e agora recentemente, se não me falha a memória, desde 2017, essa violência aumentando a cada ano. Então existe uma relação entre o Estado com o comportamento dessa curva. O professor já explicou muito bem, eu só complementar com algumas coisas, né? Eu estava lendo o Caderno de Conflitos de Campo, da CPT, e mostrou como tem tantos conflitos ainda hoje, né? Muito bem feito, né? Para falar nisso, eu esqueci de dizer que nós temos a CPT aqui na paróquia, um grupinho pequeno, e a gente trabalha um pouco assim, acompanhando os assentamentos, né, casa de sementes, participamos da Comissão Municipal de Semiárido, né, e inclusive colocamos a reportagem no nosso relatório da Justiça Socioambiental dos Jesuítas, né, que trabalha a Casa de Sementes Santa Fé. Ontem até pude degustar um pouco do feijão já plantado, essa casa de semente, uma coisa boa, não é? Pequenas coisas que a gente consegue fazer, não é? Além de uma luta por atividade quilombola, na Terezinha não está assim um tanto parada, né? Eu também não lembrei também aqui da pastora da pessoa idosa que é atuante aqui na paróquia. Eu vejo assim que de fato tem aumentado ultimamente, né? Nesse atual governo a gente percebe assim as invasões da terra indígena, né? Agora a ameaça das comunidades quilombolas no Maranhão, no Alcântara, a ameaça do governo anterior que não deixou que os americanos tomassem conta, garantindo mais a nossa soberania contra a base aérea de Alcântara, base espacial até, né, lançamentos de foguetes, mas que ao redor há muitas comunidades quilombolas, né? Então a gente fez com muita preocupação. E houve até tentativas de, digamos assim, reservas de conservação, reservas indígenas, até mesmo de deixar de serem reconhecidas, né, juridicamente. Houve até essas ameaças. Então, há um pouco essa tendência, e de fato é representada pelo próprio Estado, né, digamos assim, influenciado até mesmo por ele, né? Então a gente vê com muita tristeza isso. Se a gente vê pelo satélite do Google, né, nós vemos, por exemplo, a reserva do Xingu. Se não fosse a reserva do Xingu, é cheio de desmatamento ao redor da reserva. A reserva mantém a mata, né, impressionante. Mas o que a gente vê aqui é pular, garimpeiros entrando, tudo isso muitas vezes são auspícios do Estado, às vezes deixando, fazendo, muitas vezes deixando acontecer o sucateamento, muitas vezes dos órgãos de fiscalização. Houve aquele incêndio da Amazônia, né, ano passado. Então todas as coisas assim
a gente percebe que, de fato, muitas dessas violências, muitas vezes, tem a ver mesmo com o Estado, né? Infelizmente, a gente percebe e é um motivo de muita preocupação para nós que somos aí dos movimentos sociais. Inclusive, só um apontamento em relação ao incêndio na Amazônia. Na verdade, neste ano nós temos uma incidência do incêndio em si, das queimadas, muito maior, muito superior ao do ano passado. Infelizmente, são notícias que acabam ficando por trás da cortina de fumaça do coronavírus, né? Então, enquanto a gente vive e lida com essa epidemia, diversos outros problemas estão assolando o nosso país. Nós temos pergunta do Leandro, eu vou trazer nesse momento. A pergunta é a seguinte: para além das lutas que Zé Maria defendia, o Movimento 21 acompanha o processo do seu assassinato? Então, acredito que o professor Neves, ele tem propriedade para responder essa pergunta a respeito do acompanhamento do assassinato, quem mandou matar Zé Maria, e desde já peço também que o senhor complemente isso falando sobre as consequências, digamos assim, o que o Movimento 21 ele tem conseguido colher de frutos, né, ao longo desses 10 anos de debate, de resistência aqui em nossa diocese. Uma das lutas, né, talvez a primeira grande preocupação foi exatamente essa, né, isso de acionar, né, a justiça. Na verdade, quando há um crime contra a vida, o Ministério Público tem que investigar, mas foi constituída a partir da família, evidentemente com apoio dos lutadores e lutadoras. Aí tem um papel importante a Rede Nacional de Advogados Populares, RENAP, para acompanhar o desenvolvimento do caso na justiça. Então nós tivemos exatamente um papel importante nisso, acompanhando as audiências, né? Tudo passo a passo, né? O nosso, digamos assim, o advogado da família, de certa forma representa todo o anseio, toda a luta, né? Ele mantinha-nos muito bem informados sobre isso, e fruto dessas investigações, em 2015, tanto os executores, aqueles que ainda estavam vivos, e mais os mandantes, eles foram pronunciados aqui pela justiça aqui da comarca de Limoeiro do Norte. Então eles foram pronunciados. O que significa pronunciar? Significa que eles foram denunciados. Eles iriam para júri popular, seriam julgados, os mandantes e os executores. Só que foi recorrido, né, eles recorreram para o Tribunal de Justiça do Ceará, né, eles foram pronunciados em 2015, quando foi em 2017 a segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Ceará absolveu, digamos assim, despronunciou, mas não levou a júri os mandantes, apenas um executor foi a júri popular. Então, o caso ele se encerra aí, mas toda a investigação indicou, né, a autoria do crime, quem executou e quem mandou matar. Então, o processo é bastante claro, isso é público, por isso que a gente pode falar. Em relação às lutas, voltando, né, além dessa luta específica de tentar colocar na cadeia quem havia mandado matar e também quem mandou, e quem também executou, é uma luta até cruel, digamos assim, porque é uma luta da comunidade contra o poder econômico. Então, e aí isso é uma luta muito, muito difícil. Mas muitas outras ações nós desenvolvemos após a sua morte, além dessa, como já foi citada. Nós tivemos, por exemplo, um trabalho de base que, no meu entendimento, foi muito, muito importante nas comunidades, porque logo após o assassinato,
é evidente que as pessoas ficaram temerosas, ficaram com medo. Por isso foi necessário uma intervenção, digamos assim, de uma ação na base ali nas comunidades na Chapada do Apodi, que envolve um conjunto de ações, desde oficinas, as pesquisas, os trabalhos de extensão, mas também as romarias, porque na romaria tem um papel pedagógico muito grande, porque se nós lembrarmos, na romaria estão lá lutadores do Ceará, a Igreja Católica, através de muitos padres que vão fazer a celebração no final da romaria. Isso foi encorajando, tudo isso foi encorajando as pessoas, então, e acompanhando aquelas comunidades, com trabalho mais meio de formação, trabalho nas escolas, etc. Tudo isso resultou para nós, foi uma das grandes vitórias de retomada da luta. Foi que 4 anos depois, em maio de 2014, no dia 5 de maio de 2014, houve a ocupação de uma área do projeto irrigado Jaguaribe e Apodi, chamada terceira etapa, de onde surgiu o acampamento Zé Maria do Tomé, que está lá desde 2014. Agora em maio, dia 5 de maio de 2014 para 2020, nós deveríamos comemorar lá, como sempre fazemos todo ano, 5 anos do acampamento Zé Maria do Tomé, lembrando, 6 anos, desculpe, lembrando que ao longo desses 6 anos nós tivemos 3 de despejo, isso que é chamado juridicamente de reintegração de posse, que foi solicitado pelo DENOS. As 3 reintegrações elas não aconteceram, porque o papel foi fundamental das articulações políticas. Na última ação de despejo, nós dormimos à noite lá, muitos membros dos movimentos que compõem o movimento 21, participamos das ações. Então é uma luta muito, digamos assim, muito orienta, não é isso? Há ações de lá e de cá para que a gente mantenha aquela experiência, que a nossa intenção é o desenvolvimento pleno de uma agricultura livre do agronegócio, que nós chamamos de uma agricultura agroecológica, mas tudo isso é um desafio, é um aprendizado que acontece lá. Mas antes mesmo do acampamento, nós tínhamos já muitas pesquisas foram produzidas. Em 2018, nós publicamos, não sei se vocês têm esse número, 2018, não, 2012, nós publicamos o Almanac do Baixo do Jaguaribe. Esse Almanac é uma publicação que foi utilizada nas escolas, uma publicação coletiva que envolve todos os movimentos. Então, é uma publicação que questiona o que nós chamamos os mitos do agronegócio. Então, por exemplo, um mito, só existe desenvolvimento na Chapada do Apodi por causa do agronegócio. Aí vem toda a desconstrução desse mito. São 7 mitos e são 7 narrativas, em que a gente vai desconstruir esses mitos. Bem fundamentadas. São baseadas em pesquisa, é um trabalho coletivo exaustivo. Em 2014, nós publicamos o Almanac, voltando aqui, ele é uma publicação impressa. E isso que eu vou falar agora é uma publicação eletrônica. Nós publicamos, está aí abrigada aí no site, não é isso? Que foi o dossiê dos perímetros públicos irrigados. Aí não envolve só o Jaguaribe e Apodi, envolve outros projetos, como o Tabuleiro de Russa, como no Rio Grande do Norte, também em cima da Chapada do Apodi, onde nós discutimos as violações de direito à terra, direito à vida, direito à água, todos esses direitos que são violados nos projetos públicos e irrigados. Em 2012, o Ministério da Saúde, também por conta das nossas lutas aqui, aprovou e foi já implantado parcialmente o Centro de Referência de Saúde do Trabalhador e do Ambiente, que nós chamamos Seresta. É um equipamento da saúde, nós chamamos, no geral eles chamam de Sereste. Nós colocamos uma na frente para incluir ambiente, que é um Sereste rural, A maioria dos Serestes é urbano, e este Sereste é um Sereste rural, só são 13
cerestes no Brasil, rurais. E uma é aqui na região do Vale do Jaguari, por conta da área de conflito. Tem muito a ver com nossas lutas aqui na região do Vale do Jaguari. E acho que o ápice assim, que representa isso tudo é a aprovação da lei Zé Maria do Tomé, lembrando que o Seresta também é Seresta Zé Maria do Tomé, em homenagem ao Zé Maria. E também nesse meio tempo, a CPP aqui da região do Vale do Jaguari abriu a Escola Família Agrícola lá em Tabuleiro do Norte, que é a Escola Família Agrícola Zé Maria do Tomé. São muitas lutas, nesses 10 anos tem vitórias, não são só derrotas, tem muita vitória, certo? Claro, e essas vitórias, elas são importantes, porque pedagogicamente elas animam, e diz para a gente que nós estamos no caminho certo. Muito bem, muito obrigado, professor. Temos mais uma pergunta, com a qual a gente encerra esse momento. Vamos lá. Também Kida Maia Rocha. E sobre a questão dos agrotóxicos, como anda na Chapada? Em relação a esse debate, do uso, de veneno, como está a nossa Chapada em relação a esse uso atualmente? Olha, esse sempre será o nosso desafio, embora nós já possamos dizer que houve uma grande vitória. Não tem mais atividade de pulverização aérea, ok? Então, mas a atividade econômica desenvolvida lá em cima, a fruticultura principalmente, ela existe à base do agrotóxico, que aí tem um nomezinho bonito, que o pessoal chama defensiva agrícola, não sei mais o que, mas é assim, Então, faz parte do modelo, porque o modelo é uma questão também que temos que levar em consideração, que o modelo de desenvolvimento é um modelo agroexportador, monocultor, então se planta ou só banana, ou só isso, e esse modelo, como ele devasta, digamos, os predadores naturais daqueles que fariam o controle das pragas, porque há um desmatamento para um local se plantar, claro, a forma de conter isso é com agrotóxicos. Não tem como se produzir, por exemplo, nas grandes fazendas ali na Chapada da Polícia, não for com agrotóxicos. No entanto, nós temos aquela experiência localizada dos nossos pequenos agricultores do acampamento, que tem uma produção variadíssima. Nós estávamos aqui há uns 2 meses, foi esse ano, foi no final do ano passado, acho que o Padre Júnior estava também no encontro da Água, e foi assim apresentado, não lembro se foi nessa reunião. Na verdade não foi nessa reunião, mas nessa reunião para ele propôs nesse ponto. Foi apresentada a variedade de produtos que o acampamento produz. Mais de 80 variedades entre frutas, verduras, legumes e etc. Então, que é o modelo da agricultura familiar, é o modelo policultura, digamos assim, diferentemente da monocultura, de uma fazenda que é só para a plantação de melão, de outra que é só para a plantação de banana. Então, nós fizemos um levantamento, e inclusive foi sugerido que se fizesse uma publicação para tornar público, para que se torne público a variedade do que se produz lá no acampamento, para dizer que há uma alternativa, e as pessoas podem pensar que há uma alternativa ao modelo agroexportador. Muito bem, estamos falando sobre Zé Maria e companheiros mártires. Muitas são as vidas doadas para o Reino de Deus. Entramos nesse momento em nossa rodada de considerações finais. Gostaria de convidar o Padre Júnior a fazer suas considerações a respeito desse tema e também se despedir do pessoal que está em casa nos acompanhando. Quer dizer que foi um debate muito rico, muito tranquilo, uma alegria
o Remédio está aqui, né? Conhece de fato mais profundamente do que eu. Inclusive, 3 anos já conhecia José Maria e diretora da Fafidana, e tem um movimento 21, tem esse braço acadêmico também que ajuda, que é uma grande ajuda mesmo, né? Não é só aquela militância, mas tem professores assim, muito bons que ajudam os estudantes, os estagiários. Então, um braço acadêmico que ajuda muito, um braço de ajuda assim, muito forte, né? Acho muito esse movimento 21, né? Tem igreja, tem a academia, a universidade e demais movimentos sociais que me considero essa riqueza. Quando eu vejo assim, outras regiões do Ceará não tem tanto assim, não percebo um movimento assim forte como esse, né? E o momento que nós estamos fazendo é bom, esse debate, no momento de pandemia, né, que não houve aquele movimento todo como é costume, mas alguma coisa que nós quisemos fazer para não passar em branco, né? Então acredito que tenha sido muito válido e Deus abençoe a todos também que estão em casa. Muito obrigado. Professor Rameles. Agradecer, dizer da importância mais uma vez, elogiar a iniciativa aqui da paróquia, fazer uma roda de conversa e tantas outras, acredito que acontecerão, outros temas, mas também reforçar aqui uma ideia da importância do papel da universidade nessas lutas, porque a universidade leva o conhecimento e o conhecimento ajuda muitas vezes a preparar, capacitar e preparar os argumentos para o enfrentamento que muitas vezes tem que acontecer e acontece sempre. Só para lembrar aqui, nós fizemos no final do ano passado 2 ações inéditas, que foram 2 defesas sociais. Uma defesa de tese e uma defesa de dissertação de mestrado, que antes de ser defendido na academia, foi defendido na comunidade. Então, o pesquisador pesquisou lá no acampamento aquela realidade, e aí foi constituída uma banca social onde representantes das comunidades, né, fizeram a leitura do trabalho e a defesa. Esse compromisso que a universidade tem que ter. E aí não custa nada lembrar que a universidade pública ela é custeada pela sociedade, é a sociedade que paga. Eu estudei na universidade pública porque a sociedade custeou, não é verdade? Então, tem que devolver. E tem que devolver na forma de conhecimento e de compromisso com a sociedade. Muito bem, agora eu vou passar a palavra para o Diogo. Então, novamente agradecer, dizer da alegria que é poder participar desse momento com esses 2 nomes, Padre Júnior das lutas sociais da paróquia, a partir dos movimentos e pastorais, e também o professor Rameles, com todo o seu conhecimento, toda a sua história também de vida, empenhado nesse compromisso. E, na verdade, só agradecer àqueles que permaneceram conosco até agora, aqueles que puderam passar pela nossa live, para poder dizer isso, né? A luta, ela permanece. Enquanto houver injustiça, enquanto houver um irmão sofrendo, haverá sempre um motivo para lutar. Porque nós, como cristãos, acreditamos nisso mesmo, acreditamos na construção desse compromisso, né? Com a construção do novo céu e da nova terra, anunciado pelo Cristo. Então, é isso. Muito obrigado a todos e boa noite. Diogo, você trouxe para a gente um poema, vai fazer a leitura? Pronto. Gente, nós encerramos nesse momento a nossa roda de conversa. O pessoal está bem animado porque, de fato, esse momento de hoje, ele fez memória a um acontecimento muito importante. Então, você acompanha a gente pela nossa rede social, no Instagram e também o Facebook da paróquia. E também a gente vai disponibilizar a gravação dessa roda de conversa em nosso canal do YouTube. Tá certo? Então, muito obrigado. Sábado e domingo nos encontramos para celebrar a Santa Missa a partir das 19 horas. Só para avisar, Padre Marcos mandou um abraço, viu, professor? Mandou um abraço também, Padre Marcos, lá de Lagoinha. Aline
Ao nosso Marcos. Esse Marcos. A Aline também, a Aline da Cartas mandou um abraço. A Aline foi muito importante também para poder mediar a participação do professor nesse momento. Gente, muito obrigado, boa noite e até sábado. Tchau, fique com Deus.